Carioba inicia a sua primeira série de entrevistas daqui do ano de 2022 e hoje nós vamos conversar com Abraham Weintraub, que é economista, professor, foi ministro da Educação do governo Bolsonaro e atualmente é diretor do Banco Mundial. Obrigado pela presença aqui, Weintraub. Eu quero começar a entrevista conversando sobre a área de educação. O senhor foi ministro da Educação do governo Bolsonaro entre 2019 e 2020. Em se tratando do cumprimento daquilo que foi colocado na campanha eleitoral e a sua participação nessa pasta do governo. O senhor acha que os objetivos gerais, daquilo que foi proposto e daquilo que vai ser entregue ao final desse ano, estão cumpridos? As sementes foram plantadas, né? As pessoas, eu acho que não têm a dimensão que muito do que a gente começou vai germinar ao longo do tempo. Então, por exemplo, uma das principais causas que a gente tem hoje do analfabetismo funcional, da baixa performance do Brasil em relação a países, não estou falando mais de Suécia, estou falando aqui de Colômbia. O Brasil hoje é dos países da América do Sul com pior desempenho. Sim. A gente perde da Colômbia, do Peru, do Chile, da Argentina, do Uruguai, perde todo mundo que faz o teste, a gente perde. Venezuela não faz o teste, né? O que acontece? Não é só o dinheiro, porque a gente gasta igual ao Chile, gasta mais do que os outros países. É a técnica que era empregada na alfabetização. Em vez de utilizar a técnica que dá certo no mundo inteiro, você tem o socioconstrutivismo, Sim. que é a escolinha ali, a linha, os amigos, a patota do Paulo Freire. Que você sente a realidade, não deu certo. Você tem 50% das crianças que estão no terceiro ano, não sabem falar, eu jogo bola, não sabem ler, eu jogo bola, não sabem escrever, eu vou para a escola, não sabem nada. Então, veja, isso já foi mudado, mas foi mudado de uma forma democrática e livre. Por quê? Porque nós criamos a nova política de alfabetização, onde você pode escolher o método que você quiser, você pode adotar a cartilha que você quiser, desde que tenha comprovação científica que funciona. Então, evidentemente, o que está sendo adotado é o fonético, é o babebi, babu, K com K, zazá. A criança vai aprendendo a ler como é feito no mundo inteiro. Ministro, um dos movimentos durante a campanha eleitoral foi Escola Sem Partido, né? Que é um conjunto de ideias em relação ao que acontece, o que alega-se, né, que ocorre em sala de aula, professores que pudessem fazer militância, o currículo nacional. A sua gestão participou, tem algo de efetivo no sentido de modificar o currículo nacional, a BNCC, que já vinha sendo construída pelo Temer? Bom, vamos lá. Primeira coisa, na mudança, só para fechar lá, na mudança da nova política de alfabetização é voluntário, a gente não é totalitário de impor nada. Os municípios que quiserem aderir, podem aderir. Quem quiser ficar do jeito que está, fica, só que vai ficar clara a performance pior. Só que 75% dos municípios já aderiram à nova política de alfabetização. Então o resultado vai começar a aparecer nos próximos anos. Tá? A sua segunda pergunta, quanto à escola sem partido, a gente fez a escola para todos, que é todo livro didático, quando sai do MEC, ele vai com todas as diretrizes referentes a o professor tem que ser plural, não pode ficar passando apenas um lado, o aluno tem direito a expressar a sua opinião, ele não pode ser suprimido, o papel é ensinar, não é ficar doutrina, está tudo lá escrito. E ao final existe um telefone também, existe um telefone que foi feito, o MEC direcionou recursos para estruturar um call center, tá? Onde denúncias pudessem ser enviadas. E tem funcionado, então, Eu tenho o hábito que toda vez que eu deixo uma tarefa, eu não fico olhando para trás. Na sua gestão funcionou? A gente chegou a implementar, e as etapas de como na folha do livro vai estar lá escrito: primeiro tente o diálogo com o professor, não deu certo o diretor, não deu certo o secretário, último caso, ligue para o call center e, por favor, a gente mandou os recursos para a Damares e estava montado, tá? Estava funcionando. Certo. Outro aspecto daquilo que foi parte da campanha eleitoral eram as escolas cívico-militares. Havia uma questão de espalhar as escolas cívico-militares em todo o território nacional. Sim. A sua gestão iniciou, né? Em 2019 Sim. Foi publicada a resolução. Explica um pouco para a gente, porque a Americana foi inserida agora no programa federal. Perfeito. Quais são os objetivos e quais são os resultados que se tem preliminares?
Tá, eu vou responder isso contando rapidamente o que é o marxismo. O marxismo não é uma coisa estanque, é uma coisa que vai mudando e se adaptando, como se fosse um vírus. Então vem a primeira cepa, a segunda cepa, a terceira cepa. A primeira onda qual foi? Foi a do marxismo stalinista, revolução proletariada, onde os proletários organizados em sindicatos pegavam em armas para derrubar os patrões do poder. Isso acabou. Tá? Porque eles descobriram que o proletário, que é quem tem a prole dele, quem tem filho, quer um ambiente estável, quer ter casa, quer ter carro, quer ter uma boa educação, quer tomar sua cervejinha, quer ver televisão, quer que os seus filhos progridam na vida, quer o bem dos seus vizinhos. Depois veio Gramsci, um italiano que falou, não vai dar certo a revolução, vamos tomar as escolas, os jornais, a cultura e gradualmente a gente vai passando os nossos valores e desconstruindo os valores do mundo ocidental. Sim. Essa é a segunda cepa. Essa segunda cepa já está, então, por isso que aconteceu. Ao longo de muitos e muitos e muitos anos, houve todo esse trabalho de desconstrução da escola. Porque, para mim, quem educa, até o próprio termo educação, quem educa é a família. Você está passeando, você vê uma criança fazendo birra, batendo o pé no chão, você pensa, que criança mal educada. Você vê um jovem bem formado, chega, se apresenta, sabe falar, se comporta bem à mesa. Que jovem bem educado, educado pela família. A família educa. Quem ensinar, a escola pode ensinar a ler, a escrever, pode ensinar um ofício. Quem inventou esse negócio aqui no Brasil, quem trouxe a primeira vez que o Estado vai educar, foi o Getúlio Vargas, que era fascista. O fascismo tem características, assim como o nazismo, muito parecidas com o comunismo. Qual é a característica? Tudo pelo Estado. Nada fora do Estado. O Estado está acima do ser humano e da família. Certo. Eles são engrenagens dessa peça. Então a escola cívico-militar permite resgatar um pouco do ambiente, normalizar toda a desconstrução que houve. A terceira onda é do marxismo cultural da escola de Frankfurt, que daí é o niilismo puro, é droga, é perversão sexual, é essa loucura toda de ensinar sexo para criança pequena. E isso é a onda que está vindo agora, que a gente está lidando. É só sobre essa questão da terceira onda, é justamente isso que vai ao encontro que eu falei sobre o currículo nacional. Não, mas só para terminar, a escola cívico-militar, ela serve muito para estabilizar as áreas que estão assim muito mais ameaçadas ou já foram destroçadas. A terceira onda do marxismo cultural, a escola de Frankfurt, é 100% a favor da droga. Eles são nihilistas, então não é mais o proletariado, é o lumpenproletariado, é o drogado, é o traficante, é isso está escrito, não é papo furado. É o invasor de terra, é o MST, MTST, é isso que você vê nessa terceira onda que vai ganhando corpo, é a negação da ciência, né? Um dos ideários dele, como Herbert Marcuse, que ele escreve, a biologia burguesa, porque quando a gente usa, não existe sexo, todo mundo é a mesma coisa, e depois a gente escolhe a ideologia, o gênero que a gente vai querer ser. Não, veja, a biologia diz que existe macho e fêmea entre os mamíferos. A resposta deles, a biologia é opressora. Quando você vem com números para mostrar que eles estão errados, eles falam a matemática está a serviço do imperialismo. Então a ciência é burguesa. A escola cívico-militar, então você pega uma área onde tem traficante, onde as pessoas perderam o tecido social, onde ficou muito, já sabe, tem tráfico, a família está toda desestruturada. A escola cívico-militar, ela dá esse ambiente acolhedor para as crianças. Então, o impacto maior dela são para as áreas mais vulneráveis, onde você resgata a disciplina, você traz um ambiente seguro para a escola, para o professor. Eu tive vários casos de professores mortos dentro da sala de aula por alunos. Não é uma coisa assim, oh meu Deus, aconteceu uma vez. E isso permite uma melhora muito grande na performance, no desempenho dos estudantes. Você vê uma melhora nítida, é estatístico isso. Você vê que aumenta em torno de 30% a 40% o desempenho dos estudantes de escolas cívico-militares. Esses dados já estão disponíveis, a sua gestão fez o mapeamento? Já existe isso, porque as escolas cívico-militares já existem. Casos, não do governo federal, mas de outros casos, às vezes até de associação de pais, ou
uma polícia determinada em algum estado. Então já existe e a performance é muito clara, muito objetiva. Então o senhor vê na escola cívico-militar uma forma de se contrapor àquilo que vinha como política educacional anterior. Eu acho que a expansão do programa ela é válida. Não, válido não. Mais do que está proposto. A escola cívico-militar é a minha menina dos olhos. E não veio para São Paulo antes porque o governador não quis. Falou não. O prefeito de São Paulo não quis, o prefeito de Santos não quis, o governador não quis. O de Campinas falou, quero, mas pô, não ajudou. Aí, o processo não andou. Então, assim, o que eu acho? A Escola Cívico-Militar, o programa federal, ele é apenas uma referência, porque ele utiliza as Forças Armadas. Não tem oficial das Forças Armadas em número suficiente para ter escola cívico-militar espalhada pelo Brasil todo. No estado de São Paulo, são poucas cidades que vão ter das Forças Armadas. Então você tem que utilizar a polícia militar, os bombeiros, para você conseguir espalhar isso pelo interiorzão todo do Brasil. Eu acho que a gente tem que ter uma meta de ter 20% das escolas cívico-militares. 20%? Eu acho, porque é o seguinte, vai ter família que não vai querer. Os bairros, eu acredito muito em passar a responsabilidade para os indivíduos e para as famílias. É a diferença do conservador para o totalitário. O Estado é importante, o indivíduo tem que se encaixar, uma engrenagem na peça. Isso era para o nazismo, isso era para o fascismo, isso é o comunismo. Você é uma peça na engrenagem de um projeto maior. Não. O conservador, baseado até na Bíblia, que é uma referência de valores para o conservador, mas eu sou ateu. Se você acredita que o mundo ocidental é baseado em valores da Bíblia, seu pensamento é científico, baseado na linha do pensamento clássico grego-romano. Mas os seus valores estão baseados na Bíblia. Na Bíblia está muito claro. O indivíduo está acima de qualquer obra feita pela mão do homem. A obra de Deus, que é o ser humano, Deus fez o homem do barro à sua semelhança e deu-lhe o sopro da vida, e da costela de Adão fez Eva. Então a família é obra de Deus. E o Estado foi feito pela mão do homem. Um objeto feito pela mão do homem não é superior do que um objeto feito pela mão de Deus. A família é mais importante do que o Estado. O Estado está para servir. O Estado é uma coisa muito ruim. Ele só existe, só deve existir para nos proteger de outros estados que viriam para nos escravizar. Evidentemente, não estou falando que não tem que ter saúde, educação, essas coisas, ensino, nada disso. Eu estou falando que vocês têm que sempre pensar. Criou-se uma estrutura estatal, vai aparecer oportunista para roubar a merenda das crianças. Não que aconteça, né? Imagina um governador capaz de fazer fraude na merenda, porque isso é muita vergonha, né? Roubar da merenda de uma criança, né? Você não acha, não, Bruno? Concordo, acho que todo mundo concorda. Roubar na merenda. Durante a sua gestão, houve algum tipo de... a merenda escolar, ela vem do Fundo Nacional de Alimentação. Sim. Mas o senhor pode relatar algum tipo de investigação que houve no país? Está tendo agora. Está tendo agora. O Enem acabou de sair. Nos 10 anos anteriores, que eram feitos o Enem, que é uma despesa bilionária, a Polícia Federal. Então pega lá todos aqueles ministros que falam assim, eu sou intelectual, cruza a perna, aquela cruzada de perna que é difícil de fazer, sapato sem meia, faz cara de conteúdo, e entregaram o Brasil no último lugar da América do Sul. É inacreditável. O pessoal entregou um desastre pra gente e canta de galo, posa de bonito, né? Essa tigrada, durante essa gestão, está sendo investigada pela Polícia Federal de superfaturamento no Enem em mais de 25%. Então, esse pessoal aí que quis ser presidente, ministro da Educação, né? Tem eles que foi ministro da Educação durante 6 anos, desses 10. Né? Tem o Bigodinho também do PT, eles vão ter que ir lá se explicar. O senhor fala não apontando o nome, o senhor fala da gestão do Fernando Haddad. Lógico. O senhor faz uma crítica clara à gestão do... Eu estou criticando o resultado objetivo. A sua gestão é um contraponto àquilo que foi construído pelo PT? Para começar assim, eu fiquei lá, orçamento de 150 bilhões por ano, vasculharam tudo com lupa, não existe uma acusação de mal feito, uma acusação de qualquer coisa, não existe uma investigação de mal feito. O que eles falam? Não,
ele é burro, ele não é preparado. Minha formação é USP, FGV, MBA Internacional. Ele não tem história. Ele não tem história. Pô, eu tenho mais de 20 anos como executivo em várias empresas do setor privado, grandes empresas. Então, assim, eu não tenho muito o que dizer, a não ser números objetivos. Eles ficaram lá a vida inteira. Hoje o Brasil tem uma educação péssima, pior do que Colômbia, do que Chile, do que Peru, do que os países ao redor. E está cheio de investigação e acusações graves. Tá? Ministro, o senhor falou sobre essa forma pejorativa como tratam o senhor, como burro, né? O senhor acabou de falar. Eu queria aproveitar esse gancho para falar um pouquinho sobre o que se alega ser a influência do escritor Olavo de Carvalho no Ministério da Educação. Até que ponto isso é real? O primeiro ministro indicado pelo Bolsonaro era um ministro aparentemente ligado ao escritor e, enfim, como que a gente pode considerar o tamanho da influência do Olavo? Eu acho que o professor Olavo de Carvalho, o Vélez não era... Eu não acho que o Vélez era, assim, um aluno do Olavo. Ele tinha alguma relação, algum contato. Então, assim, eu acho que o conservadorismo brasileiro, o movimento conservador brasileiro tem sim o Olavo de Carvalho como sendo a referência, né? Uma referência intelectual para o nosso grupo. Porque ele mostra justamente essa importância de resgatar valores que são passados entre gerações, valores positivos, e consertar as coisas erradas. O que é o conservador? Vamos explicar o que é o conservador, eu acho que vale. Sim. Né? O que é o conservador? Eu não falo que nunca antes na história do Brasil houve nada que prestasse. Não falo isso. A gente tem acertos e erros. E a gente sempre tem que começar, não, porque o território, a pátria. Não, vamos começar pela família, porque não existe nada acima do que a família. A família é obra de Deus. Pátria vem depois. A família é obra de Deus. Então, toda família tem seus defeitos e qualidades. Algumas têm muitos defeitos. Outra tem alguns poucos defeitos. O conservador, ele preserva, ele conserva as qualidades e muda e combate os defeitos e vai melhorando geração após geração. Isso é a base do mundo ocidental. Por isso que o mundo ocidental tenta evitar rupturas, quebras grandes. Então eu reconheço e tento passar adiante. Vou dar um exemplo. Na minha família não tem homossexuais. Eu tenho raiva de homossexuais. Você nunca vai ver uma declaração minha criticando homossexual. Eu não sou um líder religioso, eu não tenho que absolver ou julgar um homossexual. Você, que é homossexual, não fazendo nada contra mim, eu não tenho que me meter na sua vida. E você, inclusive, pode ser conservador, porque, afinal de contas, todo mundo tem o seu pecado. Todos nós somos pecadores. Então, não tenho nada a ver com isso. Agora, meus filhos, né, o que eu gostaria? Que eles, assim como as gerações passadas, meu filho casasse com uma mulher e as minhas filhas casassem com um homem e eu tivesse netos. Eu não queria que eles fossem homossexuais. Eu prefiro que eles não sejam homossexuais. E se forem, não vou bater palma, mas eu vou continuar amando exatamente do mesmo jeito. Não vou pôr para fora de casa, não vou bater, só não vou falar que maravilha, não vou estimular. Agora, o que eu não admito é safado querer estimular isso em criança pequena. Isso não pode. Isso não é tolerável, isso é uma covardia. Outro exemplo, na minha família não tem mãe solteira, não tem caso. E eu gostaria que as minhas filhas não fossem mães solteiras. Se for mãe solteira, eu vou amar, vou tentar ajudar, vou criar esse neto. Não vai abortar, vamos criar a criança. Né? Mas não venha hipersexualizar a criança pequena, para elas começarem já a rebolar, tal. Não precisa estimular. E isso é feito, sim, por essa tigrada que tomou conta da educação no passado. Trazendo essa questão agora... Só para concluir, agora eu vou falar uma coisa. Na minha família tem um defeito. Na minha família tem... Oi? Tem mulherengo. Na minha família tem mulherengo. Que é o cara que é infiel, que o cara casa e pula cerca no casamento. E não é uma pulada, entendeu? É um cara que tem, na minha família tem mulherengo. E a gente sabe o mal que isso causa na família, a dor, o sofrimento que isso causa no entorno. Isso, por exemplo,
não vai ter nessa geração. E eu ensino aos meus filhos que isso, apesar do desejo de curto prazo que você quer ter, você tem que combater isso. Porque o mal que é causado depois é muito maior. Não estou falando, não, vou me separar porque eu não amo mais. Eu, graças a Deus, estou com a minha esposa desde a faculdade. Nunca nos separamos. Eu entendo que, às vezes, a pessoa se separa, mas é diferente do galinha, né? Que vai estar sempre ciscando. Então, é isso. Isso é ser conservador. Eu busco a felicidade no longo prazo. Perfeito. Agora, voltando nessa questão entre conservadores e autodenominados progressistas, uma das pautas dos progressistas para a educação são as cotas. Um dado do IBGE recente, de 2020, trata que 70% dos alunos que abandonam o ensino médio são pretos e pardos. Queria saber a opinião do senhor sobre cotas. A cota para pretos e pardos ingressa à universidade é uma alternativa razoável no curto prazo, no sentido de mitigar os problemas Vamos lá. desses dados? Vamos lá. Você tem cota social, que é para o aluno que estudou a vida toda em colégio público, e você tem cota racial. Como eu sou professor, sou professor da Universidade Federal e dei aula em Osasco durante 5 anos. Eu não sei quem é cota ou não é. Entra um aluno negro, eu não pergunto se você entrou por causa da cota ou você entrou normalmente aqui na faculdade. Eu não faço isso. Mas você vê um monte de alunos negros, mesmo assim, eu não vejo diferença de desempenho. Eu não consigo ver entre os alunos, porque tem um detalhe que é importante. Eu e meu irmão, né, os dois somos professores da Universidade Federal, a gente era entre os professores mais disputados para ter aula. Eu deixava entrar pelotões ali. Eu cheguei a dar aula para 10% do campus. E eu corrijo a prova de uma forma muito técnica. Eu consigo quantificar o grau de acerto. Eu não consegui identificar diferença. Você fala mesmo dos cotistas, é isso? Eu não sei quem é cotista. Então não houve mesmo. Mas assim, eu infiro, o cara é negro, será que eu pensei? Eu não vi a diferença no desempenho dos alunos negros para os brancos. Então mesmo após a implementação de cotas não houve uma diferença. Eu não consigo ver, eu não consegui ver nenhuma, e eu mexo com estatística, eu não vi diferença de desempenho entre alunos negros e brancos no tocante à estatística. A cota não afetou, então. Não posso afirmar isso, eu posso dizer o seguinte: eu não vi diferença. E o ambiente é legal, mesmo né, que querem criar essa disputa entre branco e negro, porque eles querem fazer isso, dividir a gente. O ambiente é legal, era um ambiente agradável. Agora você me pergunta, é justo? Não pode ser eterno, veja. O cara que é branquinho, 100% branquinho, ele provavelmente é um imigrante recente da Europa. Ou um japonês, ele não teve nada a ver com a escravidão. A imensa maioria dos brasileiros é descendente de escravos e de pessoas que tiveram os escravos. Eu tenho sangue negro. Por parte de mãe, eu tenho sangue negro. Provavelmente eram escravos e provavelmente alguém ali também foi dono de escravo. Ah, não, mas é o racismo estrutural, então vamos combater o racismo e vamos fazer mais para pós-graduação. Isso aí, então você pega um engenheiro formado na mesma faculdade. Você tem 2 engenheiros, terminou ou contadores ou médicos, na mesma faculdade, formando tudo igual. O advogado, o cara já está adulto, conseguiu terminar a graduação, está trabalhando, consegue se defender, aí eu sou contra a cota. Cota eu sou vulnerável, eu sou fraco, me ajuda, me protege. O cara está formado, está grandão, não, tem que ter cota para mestrado. Isso eu acho muito errado. Tem que ter cota para bolsa de doutorado. Eu acho muito errado. Por quê? Porque se ele sofreu algum racismo, ele entra na justiça e se defende, pô. Tá? E isso eu assinei para que acabasse. Tá? Eu escrevi, foi o meu último ato de ministro, eu falei cotas para mestrado e doutorado. Não pode, por quê? Determinar porque eu não acho justo. Só que caiu, né? Foi derrubado. A questão da pandemia e da educação. Sim. Quando veio a pandemia, os alunos automaticamente, todo o corpo docente do país foi para o ensino à distância, né? Nós não estávamos preparados para isso de tão imediato, só que a exclusão digital é um fator no Brasil, é um fator que pega as pessoas mais pobres, aumentou a desigualdade, certo? De acesso à educação. Concordo. Como que a gente vai reverter isso no longo prazo? Olha, enquanto eu estava lá como ministro, eu assinei, está autorizado, já tinha até verba, já mandamos, para ter internet banda larga em todas as escolas do Brasil. Já estava em andamento.
E faltou o quê? Botar laboratório e os roteadores, para daí, né, as crianças fazer por grupos, começar a montar a estrutura do ensino à distância. Então, pelo menos os professores poderiam se comunicar com uma parte. A gente pensou em várias alternativas, mas aí veio a pandemia, eu acabei saindo depois e não se tocou. O prazo de aprendizado para ler e escrever, ensino à distância, não vai dar para fazer para o ensino fundamental 1. Nada substitui a professora que segura na caneta da criança para fazer a coordenação motora fina. Nós vamos ter um problema grave de alfabetização nesses próximos anos. Pior do que isso, no período que a criança aprende a ler e escrever, é um período de formação do cérebro. Se você não aprende na idade certa, é muito mais difícil aprender depois. Certo. Então é um dano que a gente causou, e foi uma pena, porque eu acreditava naquela primeira onda, a primeira onda da Covid, no primeiro ano morreu 100 mil brasileiros. Matou muito poucos jovens e praticamente nenhuma criança. Eu acho que a gente poderia ter mantido um esquema para o Fundamental 1 e 2, principalmente, onde não dá para fazer ensino à distância. A gente poderia ter feito um professor e jovens a alfabetização. Mas a pressão era muito grande, a gente estava correndo muito lá no MEC também, para expandir os hospitais universitários. No MEC eu tinha mais hospitais que o próprio Ministério da Saúde. Eram 52. E a gente estava comprando muito equipamento, muitos respiradores, por isso que deu até aquele problema que eu estava querendo comprar respirador de um país grande, só que o preço que eles estavam mandando era 10 vezes o valor justo. Aí eu fiz uma crítica um pouco mais jocosa, e a acusação foi de racismo em cima daquele país lá, que eu não vou nem falar o nome, mas que poderia ter avisado a gente da gravidade da crise, que ia morrer mais gente, para dar tempo da gente montar os respiradores. O preço era absurdo, me vende pelo preço justo, com lucro pequeno, 10 vezes arrancar o couro. Aí eu fiquei bravo. Mas ali dá para ver o trabalho. Se pegar o preço do equipamento, do material que a gente comprou e comparar com o de outros estados, como o de São Paulo, você vai ver que o preço, o equipamento, a expansão de leitos, de tudo, é um valor muito abaixo do que foi feito, por exemplo, aqui no estado de São Paulo. Ministro, para nós encerrarmos aqui a entrevista, o senhor tem andado pelos municípios do estado de São Paulo, né? Sim. Esteve em Campinas, agora está aqui em Americana. Quero que o senhor deixe uma mensagem para a população de Americana. Aqui o Bolsonaro teve 80% aproximadamente dos votos válidos. O senhor está inserido nessa base à direita, conservadora, o senhor foi ministro do presidente. Sim. Qual é a mensagem que o senhor deixa um ano eleitoral, um ano que as pessoas passam a refletir mais sobre política, né? E sobre escolhas? Uma mensagem para a nossa população. A mensagem não é para o ano eleitoral. A mensagem é a partir do momento que você perceber que o cerco está se fechando. O mecanismo está ficando cada vez mais forte. Eles estão, no começo, quando você tinha a primeira cepa, a primeira variante de marxismo, era uma coisa distante, era na fábrica, era no sindicato, era longe. Depois foi chegando mais perto, as escolas, a televisão, as novelas. Lembra da novela que tinha o invasor de terra como herói? E o cara que tinha roda, você não deve lembrar disso. Teve uma novela da Globo, que era, eu acho que o Rei do Gado, uma coisa assim. Do Gado, sim. Que o herói, a heroína, era uma mulher do MST. E o vilão, os malvados, era o pessoal que tinha as propriedades. Então, assim, esse marxismo foi chegando perto. Então, começou aonde? Começou longe, na fábrica, no sindicato, na política, aí foi entrar na sua casa pela televisão, pelas escolas, Gramsci, a segunda onda, e agora? Agora está na sua casa, sentado no seu sofá. Lá atrás, meu Deus, você conhece a fulaninha? Eu conheço ela, lá que ela frequenta o mesmo salão de beleza da gente, pois é, o filho dela foi pego fumando maconha. Alguns anos atrás, um primo seu está viciado em maconha. Hoje é difícil de encontrar um lar, uma família um pouco mais ampla que não tenha uma pessoa que esteja passando por um problema de dependência de maconha, de cocaína, de drogas sintéticas ou, infelizmente, do crack. Isso foi chegando. Hoje, eles falam, o seu filho não é seu filho e não é nem... A gente nem sabe se é filho, filha ou filha. Eu vou ajudar ele a descobrir o gênero dele, isso é a sexualidade, quando ele quiser e estiver pronto. Isso quem educa o meu filho sou eu. Não. Ele é nosso.
E se você não deixar eu dar uma vacina nele, eu não sou contra a vacina, hein? O trabalho foi feito no MEC para viabilizar o máximo possível de recursos para combater a Covid, e depois eu lá na organização que eu estou no Banco Mundial, eu votei a favor para liberar os créditos para se comprar vacina. Agora, eu sou contra obrigar criança pequena a tomar vacina e ameaçar tirar a guarda de uma criança que aparentemente está sendo bem tratada pelos pais, porque não está me obedecendo. Então isso está chegando cada vez mais perto de você. Perfeito. Muito obrigado, ministro. Eu que agradeço, Bruno. Prazer, viu? Prazer. Essa entrevista você pode acompanhar nas redes sociais do Carioba e também nos nossos artigos. Muito obrigado.